A gente faz força, a gente se esforça, a gente busca, a gente não consegue sair do lugar. Mas isso tem que ser aberto na nossa mente, de maneira que assente no nosso coração e a gente não esqueça. Preste atenção no que eu vou ler hoje, irmão. Há mais de 2.700 anos atrás foi escrito, mas é recente, parece que está falando de hoje. E por que isso acontece? Bom, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Fala o seguinte: Isaías, capítulo 3, o versículo é o de número 1. Está escrito: porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Olha que catástrofe, irmão. Mas vamos lá, continua. Olha, preste atenção agora. O valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o responsável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, né? O que se expressa muito bem. Versículo 4, olha o que ele fala. Deus vai tirar tudo isso, irmão, da terra de Jerusalém e de Judá, terra do povo dele, e dar-lhe jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. É catastrófico, irmão. Veja, versículo 5, ó. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: tens tu roupa? Sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Irmãos, as falhas que nós cometemos faz com que Deus tenha atitudes que nos leve a padecer, a sofrer. A principal atitude de Deus que faz a gente sofrer é Ele se afastar da gente. Entendo se afastar, não que Ele vai virar as costas, não é isso. É Ele não poder agir na nossa vida. Este afastamento acontece quando nós pecamos, quando nós falhamos com a palavra dEle. A palavra dEle mesmo fala que Ele não tem nada com o pecador, filho. Perdão, Ele não tem nada com o pecado. Nada com o pecado. Você lembra o que Jesus falou na cruz, perto de entregar o seu espírito nas mãos do Senhor? Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento Cristo se fez pecado em nosso lugar. Deus não tem nada com o pecado. A condição de pecado em Cristo o levou ao inferno, mas a condição de obediente à palavra do Senhor o trouxe à vida novamente. Então, quando nós pecamos, irmão, parece que desanda tudo. Mas nós temos que ter o discernimento espiritual das situações que cercam a nossa vida. Porque às vezes a gente aparentemente não peca, ou não peca mesmo, mas as coisas ficam ruins também. E às vezes pecadores estão tão bem na vida que causa revolta no nosso coração.
E não pode. Esses comportamentos acontecem para que a gente compreenda como que é viver nessa terra com Deus. Então, existem momentos de apertos na nossa vida que são causados por nós mesmos, irmão. Deus não vai poder tocar no coração de quem peca e falar: olha, deixa comigo, enquanto esse alguém não fala assim: ó, eu pequei, me perdoe, eu me arrependo de ter cometido esse pecado, Deus, e eu não quero mais pecar, nem dessa maneira e nem de outra, então me ajude. Enquanto não houver essa conversão, não tem, você está sozinho, a pessoa está sozinha. Aí acontece, parece que as coisas estão acontecendo hoje, ó. O valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o responsável, o conselheiro, o sábio, entre os artífices, o eloquente. Deus retira tudo isso, e parece que tem criança dominando a nossa vida, filho. Olha a bagunça que está. Entenda, criança, não é criança, é mente não desenvolta. A mente não desenvolveu, parece que é criança. Olha como é que está o nosso país, irmão. Dividiu esquerda e direita e está uma briga. Parece aqueles meninos de creche. O problema é que esses meninos de creche já têm mais de 60, 70 anos de idade. E já não é mais o lápis de cor que está em jogo, é o poder. E vira essa bagunça que a gente fica sem entender muitas vezes, irmão. Mas tudo isso não está acontecendo à toa. Tudo isso está acontecendo porque a gente vem virando as costas para Deus, irmão. E não é de agora. Já vem acontecendo de gerações passadas, e a gente chegou na nossa época, em vez de a gente fazer diferente, muitos de nós estão fazendo a mesma coisa que os nossos antepassados. Vamos mudar a nossa história, filho. Vamos mudar a nossa vida. Como? Versículo 8, olha o que Jesus fala, o que Deus fala, ó. Porque Jerusalém tropeçou, versículo 8. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Irmão, muitos comportamentos, eu estou falando de Jerusalém e de Judá, eu não estou falando, meu irmão, de terras fora do cerco de Jerusalém, de Judá. Não entendi, pastor. Estou falando do povo de Deus. Estou falando do povo de Deus e não do mundo. O Senhor falou que Jerusalém, terra santa do Senhor, Judá, esse povo pecou. Aqui, ó. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritar os olhos da sua glória. Versículo 9, ó. Falando de Deus agora, ó. A aparência do seu rosto, do rosto de Deus, testifica contra eles, e publicam os seus pecados com Sodoma, não os dissimulam. Resultado: ai da sua alma, porque se fazem mal para quem? A si mesmos. Então Deus está falando que o seguinte, pelo povo dele ter pecado, já não tem mais pudor algum. Sodoma e Gomorra, irmão, a palavra diz que Ló, que era sobrinho de Abraão, o que ele via naquela cidade diariamente transtornava, perturbava o seu coração. Porque em Sodoma, filhos, a esbórnia, era céu aberto a bagunça, irmão. As orgias, sabe? Era publicada para todo mundo ver. Era exatamente como o dia de hoje. E Deus está falando que Jerusalém e Judá fez igualzinho a eles. E já não estavam mais nem com vergonha dos seus pecados. Estavam publicados para todo mundo ver.
Isso acontece hoje, dentro de Judá, dentro de Jerusalém. E é isso a causa de muito sofrimento na nossa vida, filho. Tem coisas que acontecem dentro da casa do Senhor hoje, que até o ímpio faz assim, ó, misericórdia. Eu não teria coragem de fazer isso, mas o crente fez. Eu não estou falando de você, estou falando para você. Nós precisamos mudar essa realidade, filho. Porque você acha que está ruim agora, vai piorar, mano. E se nós não estivermos preparados, nós vamos entrar no meio da multidão e tanto quanto eles nós vamos sofrer. Se eu estou falando com você hoje, mude. Mude em nome de Jesus. Mude a direção dos seus passos. Versículo 9: a aparência do seu rosto testifica contra eles. Lembra o semblante fechado do pai quando vê um filho fazendo a coisa errada? O semblante testifica contra os atos do filho. E publicam os seus pecados como Sodoma, e não dissimulam. Ó, não tem nem vergonha na cara mais. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Só que aqui Deus está falando com a classe de crente, irmão. E eu espero que não seja a nossa classe, porque se for, hoje é o dia de você mudar, se enquadra no que você está ouvindo. Porque se não mudar, ai da vossa alma, vai fazer mal a você mesmo. Eu creio que você faz parte da classe que Deus vai falar agora, o versículo 10, ó. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Presta atenção. Dizei ao justo que bem lhe irá. Quem é o justo, filho? Bom, justo, abertamente falando, quem pratica a justiça do Senhor. Espiritualmente falando, é aquele que foi lavado, remido, justificado pelo sangue de Cristo. E como que acontece isso? É quando eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, passo pelas águas do batismo, confessando publicamente que Ele é o meu Senhor, e passo a seguir a minha vida segundo as orientações das Santas Escrituras. Eu sou reconhecido como alguém que foi justificado, um verdadeiro justo pelo sangue de Cristo. Então, para essa pessoa que segue o que o Senhor fala, as coisas vão ficar bem. Dizei ao justo que bem lhe irá. Bem aonde? Aonde ele for. Por quê? Porque comerão do fruto das suas mãos. Olha que coisa bonita. Não só você vai se alimentar da sua justiça, ou da justiça de Deus na sua vida, mas outras pessoas também. Você vai, comerão. Não só, não está escrito, porque o justo comerá, não é o justo não comerá, não. Porque se eu pratico a justiça do Senhor, se eu sou considerado justo, eu vou bem. Minha vida vai estar bem, Deus vai deixá-la bem. O negócio pode estar fervendo como for, mas Deus vai me direcionar bem, de uma maneira legal, bacana. Eu vou ter como sustentar a minha casa e outras pessoas, porque comerão o fruto das suas mãos. E aí tem o versículo 11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Aqui na tradução que eu estou, dá para entender um pouquinho melhor, que eu estou acompanhando. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Aqui é específico.
Aqui não fala de outras pessoas, aqui fala do ímpio. O que ele fez, assim ele vai comer. É como o plantio. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se o justo plantou justiça, ele vai colher bons frutos, frutos de justiça. Se o ímpio plantou impiedade, ele vai colher maus frutos, frutos de impiedade. Aí eu pergunto para você, de qual lado nós estamos agora? Justo ou ímpio? Deus explanou para a gente aqui o que acontece na vida do ímpio. Pão, água, não vai ter, filho. O valente não vai ter, o soldado não vai ter, o juiz não vai ter, o profeta não vai ter, o adivinho não vai ter, o ancião não vai ter, o capitão não vai ter, não é responsável, é respeitável, perdão. O respeitável não vai ter, o conselheiro não vai ter, o sábio não vai ter, o eloquente não vai ter para o ímpio. Por quê? Porque o ímpio, irmão, ele não tem regra, ele vive como ele quiser, ele vive como ele quer. O justo não, o justo tem um limite. O limite da vida do justo chama a palavra de Deus. Ele vive segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas o ímpio mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. O que ele fez, a ele lhe será feito. O que ele plantou, isso mesmo ele vai colher. Então hoje, muito do que está acontecendo na nossa vida, como um todo, eu falo como um todo, é fruto das decisões erradas que a gente toma, das impiedades que nós cometemos. Pastor, mas eu não sou mais ímpio. Então você é justo, filho. Como é que está a sua vida? Está com uma vida justa? Não está. Então tem coisa errada aí. Deus falou que o justo vai bem. O justo bem irá. Avalia. Pensa. Provérbios capítulo 1, abra aí por favor. Volta um pouquinho, nós estamos em Isaías. Voltando você contra Cantares, voltando você contra Eclesiastes, e voltando você contra Provérbios. É capítulo 1, eu vou ler do versículo 20 em diante. Na sua Bíblia tem um título aí no começo desse texto? Tem? Primeiro, Provérbios capítulo 1, versículo 20. Tem um texto em cima de título? O que está escrito aí? O convite e exortação da sabedoria. Lembra do domingo passado que a gente meteu aqui? Lembra? Sabedoria. Se alguém entre vós que falta sabedoria, peça a Deus, que liberalmente dá e nunca lançará em rosto. Não foi isso? Mas peça com fé, porque quem sem fé pede é como a onda do mar, que é levado de uma para outra parte pelo vento, não manda na sua própria decisão. Mas quando pede com fé, recebe do Senhor. E aí nós vimos que o primeiro passo para a gente adquirir sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Se você passa a temer, a respeitar a Deus, Deus passa a colocar sabedoria na sua vida e você segue o seu caminho com Ele. Pois muito bem, para se livrar disso que eu falei, em Isaías capítulo 3, no caso do ímpio, está aqui, ó, é só prestar atenção. Versículo 20 está escrito assim, Provérbios 1, 20. A suprema sabedoria, está com letra maiúscula, sabedoria aí? Está ou não está? A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. O que quer dizer aqui? Vou te mostrar já
com o exemplo que eu vivi essa semana mesmo. Aliás, vivo constantemente aqui. Assim, ó. Sexta-feira eu fui ao banco fazer o depósito aqui das ofertas da igreja. E nessa época de auxílio que está saindo aí do governo, né? Ali na Caixa Econômica faz uma fila aqui, que dobra a esquina, depois dobra lá para o lado do Banco do Brasil, às vezes sai lá na praça, gente atrás desse auxílio e resolver alguma coisa no banco. Pois muito bem, e nessa fila tão imensa, grande, fora dessa fila, tinha um rapaz dos seus 20 anos, 25 anos no máximo, e o que ele estava fazendo? Pregando. Mas como lá fora não tem microfone, barulho de trânsito, do povo conversando, ele pregava com a voz mais alta. Irmão, a gente não entende. Algumas pessoas naquela fila o reprimiam. Alguns até com a voz até mais alta que a dele, pedindo para ele parar. Eles não estão entendendo que Deus está mandando a sabedoria falar com eles, irmão. Não é o rapaz, não é o pregador, mas é o que Deus está entregando para eles. A suprema sabedoria, letra maiúscula, quer dizer que não é a sabedoria do homem, é a de Deus. Essa sabedoria, altissonantemente, ou seja, em alta voz, ele está gritando, clamando pelas ruas, clamando de fora, pelas ruas, levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama à entrada das portas, na cidade profere as suas palavras. Deus está enviando, meu irmão, para essas pessoas sabedoria, mas elas estão como aqueles, virando as costas para o que Deus está falando. Olha só, eu estou falando daqueles que estavam lá fora. E se você estivesse nessa fila, e a pessoa falando, o que você sentiria? Na Caixa Econômica era eu deposito no Banco Itaú, parte das ofertas. No Banco Itaú é a mesma cena, fila imensa, e lá mais uma pessoa pregando a palavra. Só que agora uma senhora que não tinha um cabelo preto na cabeça, branquinho, deveria ter mais de 60 anos de idade, com a Bíblia aberta, num sol de rachar mamona, e ela pregando. Para essas pessoas da fila, o garoto e a senhora são loucos. Eles não estão vendo que eles estão praticando impiedade, irmão. É porque elas não têm coragem de vir para a igreja. Aí Deus envia os dele para falar com eles a respeito da sua sabedoria. Se nós estivéssemos em uma dessas duas filas, qual seria o nosso comportamento, irmão? Aí você vai ver se é justo ou se é ímpio. Não concordo com isso? Para que serve as igrejas? Já não tem igreja? Por que não prega na igreja? Porque você não está na igreja, cabeção. E Deus precisa falar com você. Será que a gente não compreende isso, irmão? É o virar as costas para isso que faz com que as coisas se apertem para nós, irmão. O não crer que Deus usa quem Ele quiser, filho. Ele usa quem Ele quiser. Não usou uma jumenta para falar com o profeta, irmão? Pronto. Ele pode usar quem Ele quiser. Só que Ele nunca vai usar alguém fora da palavra dEle. Porque o que vai ser dito por Deus está tudo nas Sagradas Escrituras. Quem consegue compreender isso, muda a vida. Quem não consegue, ainda vai passar sede, vai passar fome, não vai ter quem defenda, não vai ter quem ajude, vai passar por dificuldade. E olha que nós somos privilegiados, hein? Nós estamos em Judá e em Jerusalém. Eles não. Eles estão na Síria, no mundo. Então eu estou falando para você aqui hoje,
em nome de Jesus, procure ser reconhecido no reino espiritual como justo, filho. Porque se for reconhecido como ímpio, tu vai mal. Se for justo, tu vai bem. Você acabou de ouvir. Vamos continuar a leitura, tem bastante coisa aqui ainda lá. Versículo 22, olha o que ele fala, ó. Até quando, ó nécio, nécio é sem miolo na cabeça, né? Até quando, nécios, amareis a necessidade, a ignorância? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Até quando? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando eu vou recusar o que Deus está me dando, irmão? Até quando? Até quando? Aí ele vem com a direção para a nossa vida, ó a primeira palavra do 23, qual que é? 23, atentai para a minha repreensão. Aí no telão está bacaninha, mas como é que está na sua Bíblia aí? 1, 2, 3, convertei-vos. O que é converter? Quem dirige sabe. Estou indo numa mão e quero entrar para outra. Eu não vou virar para lá, eu vou fazer uma conversão. Eu vou mudar a minha direção. Converter é isso, você está indo no rumo. Deus fala, está errado, você tem que converter, irmão, você tem que mudar o seu rumo. Às vezes você está na contramão do fluxo da sabedoria. Você tem que inverter, você tem que converter e entrar na mão da sabedoria. Aí sim as coisas vão ficar de uma maneira mais fácil para você entender. Jesus, quando encontrou com Saulo, ele falou exatamente isso, só que de uma outra maneira. Ele falou, Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Trazendo para o nosso dia aqui, você está dando murro na ponta de faca. Você está na contramão da parada, Saulo. Tu é um cara bacana, mas não é esse o caminho que você tem que seguir. Você tem que mudar. Mudou ou não mudou? Deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, e a gente estuda ele até hoje. Talvez o caminho que eu estou, irmão, precisa de conversão verdadeira. Presta atenção, 23 ainda. Convertei-vos pela minha, Deus falando, ó, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Presta atenção no texto aí, irmão, ó. Convertei-vos pela minha repreensão. Pois eis que vos derramarei abundantemente o meu. Ai, irmão, vocês estão com mais sono do que o povo da manhã? O meu está com letra maiúscula aí? Não está. Aqui que eu falei para você. Quer dizer que Deus vai derramar do Espírito que Ele formou para mim, para você, mas não o santo, é o homem interior, é o teu espírito. Se o teu espírito não está em concordância com as palavras do Senhor, esquece, filho, ímpio. Porque você pode até aparentar estar na igreja, mas o teu espírito não tem nenhuma concordância com Deus. O que Deus fala é chato, é ruim. Você vai negar e vai querer até que tire a pessoa de perto de você, porque dentro de você não aceita. Deus pede que a gente se converta, preste atenção nas palavras dele, porque elas é que vão nos repreender, e se assim nós fizermos, aí sim, abundantemente, ele investe no Espírito que está dentro da gente, de maneira que nós tenhamos concordância com ele. Aí as palavras dele se tornam audíveis aos nossos ouvidos espirituais. Tem muita gente na casa do Senhor, mas que o espírito dela não bate com o Espírito de Deus. Aqui louva, chora, ajoelha, mas lá em casa não é uma boa mãe, não é um bom pai, não é um bom filho, não é um bom empresário, não é um bom funcionário, não é uma boa pessoa.
ímpio. Vai sofrer. Aliás, já está sofrendo. Você consegue entender o que eu estou falando para você? Mosquitos ruins, né? Não é, filho? Está mandando o povo pregar. Irmão, cada esquina que você vai tem gente pregando a palavra, irmão. Aqui na praça tem um tiozinho que anda com uma caixa de som, filho. Tem mais coragem do que nós. Mais coragem do que nós. Que eu estou vendo isso que eu não lembro de nenhum de vocês na praça pregando. E nem eu. Misericórdia da minha vida, Senhor. Mas eles estão lá. Altissonantemente, com a voz lá em cima, pregando. E quantos passam por ele e falam: vixe, esse está louco, meu irmão. Esse aí chama urubu de meu louro. Quem que é o louco na história, filho? Deus dá uma cutucada, irmão. Olha o versículo 24, ó. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, o vosso medo. Vindo como assolação o vosso medo, o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Misericórdia. Misericórdia, irmão. Vindo o vosso temor como assolação, destruição. Vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Mas aí eu lembro que eu sou crente, né? Opa, eu sou de Jerusalém, eu sou de Judá. Versículo 28, olha lá, ó. É só clamar. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Você está vendo, irmão? Não é a angústia que faz você ter um encontro com Deus. É arrependimento. É conversão. É você entender que você precisa ser mudado. Mas por que eu estou passando esse sufoco? Você acabou de ouvir. É por sua causa, filho. É por minha causa. É por isso que nós passamos por apertos, por lutas e por batalhas, e não encontramos vitórias. É por causa das decisões que a gente toma. Vamos nos converter, irmão. Vamos sair desse caminho. Vamos entrar num caminho que Deus, hoje, Ele está com a mão estendida. A mão de Deus não está encolhida. Mas vai chegar um momento que eu estendi. Aqui Ele falou aqui, filho, misericórdia. Eu estendi a minha mão, mas ninguém deu atenção. Rejeitou. Aqui, versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Eu estou falando, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, mas você não presta atenção. Você acha que são os outros que estão errados e não é você. Se Deus está falando comigo, é porque sou eu, irmão. Ele não vai falar para mim da vida de outra pessoa, não tem sentido nisso. Até porque se Ele falar para mim de alguém, é para eu interceder, não é para eu ficar julgando. Se Ele permite que eu estou sabendo de alguma dificuldade na vida de alguém, é para eu interceder, não é para eu espalhar. Mas enquanto eu faço isso, eu estou indo contra a mão de Deus. Dura coisa é essa, recalcitrar contra os aguilhões, não adianta. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor ao Senhor. Prefere ficar irado, enraivecido, do que temer o que Deus fala.
Se alguém se levanta contra ele, ele quer se levantar contra a pessoa. Irmão, isso é sério. 30. E não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Aí vem o que a gente já leu, ó. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos, ou insensatos, os destruirá. Está vendo? O desvio dos simples. Aquela pessoa que entrou, disse que serviria a Cristo, e por algum caminho, por algum tempo, caminhou pelo caminho de Cristo. Mas quando começou a repreensão, ele falou: não, esse pastor não sabe o que está falando. Quem ele pensa que é para falar assim da minha vida? Não tenho mais. O desvio de quem tem simplicidade de entendimento os matará. Porque irão diretamente para o pecado. E o salário do pecado é morte. E aí que está falando o desvaneio dos insensatos os destruirá. Aqui na tradução que eu estou acompanhando está assim, ó: a prosperidade dos loucos os destruirá. A pessoa, lembra que eu falei para você? Não se preocupa com o ímpio que está se dando bem, filho. Se ele não entender que ele está errado, a riqueza que ele tem vai ser a destruição dele. Infelizmente. Louvado a Deus que tem o versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do medo, do temor, do mal. Você está vendo? Não é difícil mudar a vida. É só ouvir, obedecer e praticar. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Irmão, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso que está falando aí. O bicho pode estar pegando a sua volta, mas não atinge você. Por quê? Porque está dando ouvidos ao Senhor. Estará livre do temor, do medo, aqui é temor de medo, do mal. Você é uma pessoa destemida quando passa a ouvir a Deus, porque você entende que nessa terra não há força maior do que a força do teu Deus. Não há poder maior do que o poder do Deus que você decidiu servir. Não há riqueza maior do que aquela que Deus dá para o servo dele. Não há. Você pode prestar atenção, quem tem Deus no coração encontra rapidinho a felicidade. Tem gente que tem 20.000 reais de salário e está reclamando da vida. O servo de Deus às vezes recebe menos de salário e está dando um sorriso à torta e à direita aí. A pessoa recebe 20.000 reais e não consegue pagar suas contas. A pessoa recebe meio salário mínimo e vive feliz da vida. Como é que pode isso? Imagine se quem recebe 20.000 reais dá ouvidos ao que Deus fala. Se quem recebe meio salário mínimo dá sorriso, imagine quem recebe 20.000 e obedece o que Deus está falando. Volto a falar, não estou dizendo nada de você, estou pregando para você. Que pode ser a minha vida, pode ser a tua, filho. É a gente que tem a condição de mudar isso. No final do livro do profeta Oséias, vamos lá, Oséias capítulo 14. Onde é que está o Oséias, pastor? Está aí na Bíblia aí. Se você procurar, você encontra ele. Oséias. O capítulo de número 14, é o último capítulo de Oséias. Eu vou lhe ajudar. Ó, se você achar Salmos, ó, que eu vou começar bem antes.
Depois de Salmos é Provérbios, depois em Eclesiastes, Cantares, Isaías. Depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Depois de Daniel, Oséias. Pronto, chegou. Esse é o endereço. Capítulo 14, versículo 1. Olha aí a palavra que começa o texto de novo. Aqui agora vem em maiúscula aí. Irmão, tem gente com... Me perdoa do que eu vou falar, mas eu preciso falar. Tem gente que está cuspindo santidade aí, mas nem se converteu ainda. Cuidado. Cuidado. Vai sofrer. O que é cuspir santidade? Mostra que é sabedor das coisas do Senhor. Que lê a Bíblia, que ora, que jejua, mas que intimamente tem nada com Deus. Veja, até arrepia, deita pelo. Que não seja eu, que não seja você, filho. Porque você está fazendo mal a você mesmo. Eu vou estar fazendo mal a mim mesmo se eu sou assim. Deus acabou de falar isso. Você não tem que cuspir santidade, irmão. Você tem que ser santo, só isso. Separado. Sede santos, porque eu sou. Vamos lá, Oséias capítulo 14, versículo 1. Como é que começa aí? Converte-te, ó. Está vendo? Não é os midianitas, os filisteus, os fariseus. Não, é Israel. Povo escolhido de Deus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Olha o que Deus quer ouvir da boca daquele que entende. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Deus quer ouvir: Senhor, eu sou uma pessoa que precisa mudar. Eu ia falar de outro jeito aqui, mas não vou falar. Eu preciso de mudança, Senhor. Tira o que não presta. Expulsa toda a iniquidade que há no meu coração. E recebe o que eu tenho de melhor, Pai. Ainda que o que eu tenho de melhor, falta muito para dar ao Senhor. Mas o que eu tenho de melhor, eu quero te entregar. Eu quero fazer sacrifício para o Senhor, mas não entregando o bezerro. Mas eu quero que o que saia pela minha boca seja algo agradável, Senhor. Seja um sacrifício. Que eu possa louvar o Senhor de verdade. Que eu possa colocar diante do Senhor palavras que vão agradar o seu coração. Porque eu sei que se agradar o seu coração, eu vou agradar o coração de alguém também. É isso que Ele quer ouvir. É Deus falando com você, comigo. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz a Deus: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria. Não é o mundo que vai dar salvação para a gente, irmão. Não é ele que rege a nossa vida, a Síria, o mundo, não é. Não iremos montados nos cavalos, não é a nossa força, não é o nosso poderio que nos dá salvação, não é a nossa capacidade, não é o nosso bolso que faz com que a gente encontre a misericórdia de Deus, não é. Ele quer ouvir isso. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e às obras das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus. O que ele está falando aqui? As obras das nossas mãos, lembra? Eu não vou adorar os ídolos, as obras das minhas mãos. Eu não vou falar para esse ídolo: tu és o nosso Deus. Chega disso. Eu não quero mais nada com ídolo.
O que eu faço nessa terra, eu só faço porque o Senhor permite. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu me preparei. Tem tanta gente preparada nesse mundo passando fome, filho. Se você fizer um pouquinho de esforço, você lembra de alguém aí, aposto. Lembra ou não lembra? Tem muita gente muito bem preparada, profissional, mental, emocionalmente, mas que não consegue ter nada na vida. Por quê? Tem que se converter. E as obras das vossas mãos, já não diremos mais, tu és o nosso Deus. Por quê? Porque por ti, o órfão alcança misericórdia. É isso que Ele quer ouvir da nossa vida. Entenda, o órfão não é a pessoa que não tem o pai e a mãe, é a pessoa desamparada, é a pessoa que está em dificuldade, necessidade. Essa pessoa só encontra misericórdia em quem? O Senhor. É isso que a gente entenda, irmão. Se a gente conseguir agir dessa maneira, aí Ele começa a agir na nossa vida. Versículo 4. Aí Ele fala, ó: eu sararei a sua perversão e voluntariamente os amarei. Olha que coisa linda. De graça, irmão. Deus nos ama de graça. Basta a gente entender o que Ele está querendo da gente. Eu sararei a sua perversão e voluntariamente os amarei. Por quê? Porque a minha ira se apartou deles, da gente. Eu serei para Israel, ao povo dele, ó, como orvalho. Ele, Israel, né? Florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Não é mais o cheiro, um mau cheiro, é uma coisa. O cedro do Líbano tem um cheiro agradabilíssimo. É isso que ele está falando. O nosso bom cheiro, Ele vai distribuir isso em nós. Versículo 7 fala o seguinte: voltarão os que se assentaram à sua sombra. Olha lá, ó. Quem tem o coração bom para agir e ajudar outras pessoas, vai voltar a ajudar, porque essas pessoas voltarão a ser ajudadas. Serão vivificados como trigo e florescerão como vide, e a sua memória será como vinho do Líbano. Versículo 8, olha aqui que eu falei ainda há pouco, ó. E Efraim dirá: que mais tenho com os ídolos? Olha aí, ó. Tem mais nada a ver com ídolos. Eu tenho ouvido, e isso eu considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim, olha que coisa linda, de mim é achado o teu fruto. É Ele que faz a gente gerar frutos, irmão. Os nossos frutos estão nas mãos do Senhor. Nós só vamos alcançar frutos nessa terra, Deus. E para Ele permitir, eu, você e você que está me acompanhando aqui, temos que agir como justos. Versículo 9 fala o seguinte: quem é sábio para que entenda essas coisas? Tem alguém na terra que entende o que está falando? Não tem. Se ele não liberar, não entende, não adianta. Fica como essas pessoas que rejeitam a mão estendida do Senhor. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que saiba? Presta atenção agora. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nesses caminhos, que são maravilhosos, os ímpios cairão, filho. Quem transgride o que Deus fala, nos caminhos que Deus tem para eles, eles caem. Se não for de Deus, fica, filho. É Isaías capítulo 35, em casa você lê. Deus preparou um caminho chamado um caminho santo. Por ele o imundo não passa, mas aquele é o Senhor, tem livre acesso.
passo. É esse caminho que é de Deus, caminho reto. Os justos, passagem livre por ele. O ímpio também tem, porque jamais o ímpio vai mudar se não entender o caminho que Deus pediu para ele. Só que é uma decisão que ele tem que tomar. Se ele não tomar, os transgressores nestes caminhos cairão. Misericórdia, irmão. Isso é forte demais para a gente deixar passar batido assim. Qual caminho você escolhe? Justo ou ímpio? Número 34 dos Salmos, eu vou encerrar a nossa mensagem. Salmos 34. Louvado seja Deus pela chuva, servo de Deus. Quem vive da terra sabe o que eu estou falando. Essa hora está sendo regada a sua plantação. Deus vai dar uma noite muito tranquila de sono para a gente, né? Não precisa nem ligar o ventilador hoje. Pode ter certeza. Nem o ar-condicionado. É bom morar um pouquinho mais para cima, que você pode até abrir a janela, irmão. Você vai puxar o cobertor. Deus é massa demais, irmão. É ou não é? Bom, vamos lá, vamos terminar a nossa mensagem. Número 34 dos Salmos, versículo 15 em diante. É para a gente tomar posse aqui e já sair dando glória, irmão. Está escrito o seguinte: 34 dos Salmos, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu. Irmão, o justo orou, pode ter certeza que acontece. A palavra de Deus fala através de Tiago, né? Tem muito efeito a oração feita por um justo. Por quê? Porque é o justo orando e Deus agindo. Então vamos lá, de novo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Misericórdia, filho. 17. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Vê como é diferente do caminho do ímpio, do caminho daquele que não presta atenção no que Deus fala. Deus falou que vem tormento e vem angústia sobre o caminho do ímpio, mas sobre o caminho dos justos, ele pode até enfrentar a angústia, mas Deus vai livrar ele. Pode até passar por aperto, mas Deus certamente vai livrá-lo. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os arrependidos de espírito. Contrito significa arrependido. É isso que Deus quer de mim e de você, um arrependimento visceral, irmão, de dentro para fora, do íntimo do nosso ser. Eu preciso me converter, eu me arrependo do que eu tenho feito até o dia de hoje da minha vida, eu quero mudar. Aí Deus vem com salvação. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos. Espírito, letra minúscula, está vendo? Homem interior, o nosso espírito, meu e o teu. Aí vem o 19, olha lá, ó. Muitas são as aflições do justo, mas a diferença é a segunda parte do versículo: mas o Senhor o livra de todas. Deus não está falando que a gente não vai passar por aflição, Deus está falando que vão passar por muitas, mas em todas elas Ele vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20 ele fala: e Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, filho. As coisas erradas do mundo só acontecem porque a gente alimenta isso.
Quem tem Deus no coração, eu vou falar de uma maneira que você possa entender. O homem que é casado e tem Deus no coração, pode passar uma mulher na frente dele, vestindo a roupa que ela quiser. No coração dele tem Deus. E ele sabe que a esposa dele está em casa. Ele não se dobra. A malícia mata o ímpio. Quem está sem Deus no coração, não precisa nem a irmã passar com a roupa muito provocante, não. Só de passar essa malícia aqui dentro. E aqui dentro que mata o peão, leva ele a pecar. E o salário do pecado é a morte. A malícia não está no mundo, irmão. Está aqui, ó. Porque se eu tiver um compromisso com Deus, me perdoa do que eu vou falar, pode passar nua na minha frente. Eu vou ter misericórdia. Pai, misericórdia dessa pessoa, não sabe o que está fazendo. As propostas indecorosas, as propostas de contravenção, as propostas de corrupção podem vir aos montes. Quero não, filho. Essa malícia está aqui e está aqui no ser humano hoje, é que está fazendo tudo acontecer de mal na nossa vida. Mas se a pessoa é justa, ela não cai nessa não. Olha lá, ó. A malícia é matar o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam, aqui está escrito, será condenado. Eu prezo para que essa pessoa seja você. Uma pessoa que não é perfeita, mas que reconhece as suas imperfeições e fala: Senhor, resgata a minha alma, porque o mundo está complicado, só que eu sei que o Senhor é santo e eu quero ser santo também. Santo é separado, não é como o povo da Síria, é como o povo de Israel, povo de Deus. Você quer ver a reação de Deus a uma oração feita por um justo? Você conhece um homem chamado Elias, um profeta aqui da Bíblia? É 1 Reis 18, em casa você lê, eu não tenho tempo agora para ler, mas eu vou comentar. O Elias, Deus deu uma ordem para ele: vai lá e avisa o rei Acabe que vai cessar a chuva por 3 anos e meio, porque o povo está no pecado, está errado, está tudo errado o povo, então eles vão ter que entender que a culpa é deles. E ele falou isso para o Acabe quis matar ele, teve que correr, se escondeu numa caverna, foi mantido por corvos, lembra disso? Um riacho que passava à beira da caverna, e o corvo vinha trazer de manhã, de tarde, pão e carne para ele, coisa só que Deus pode fazer. De repente passa o tempo, Deus fala: volta, e pode falar que vai vir chuva. E ele vai, e antes dele falar com o rei, ele vê que o povo está perdido, irmão. O povo está com a cabeça virada, não estão mais se curvando diante de Deus. Aí ele vai ver, ele entende que a mulher que o Acabe casou, a Jezabel, tinha 450 profetas, e esses profetas eram profetas de Baal, demônio, Satanás, você que sabe como o nome você quer chamar. E esses profetas estavam fazendo a cabeça do povo. Aí o Elias falou o seguinte: olha só, vamos fazer um desafio aqui, eu contra vocês 450. Nós vamos aqui fazer um altar, vamos render holocausto ao Senhor. Eu clamo pelo meu Deus, você clama pelo seu Deus. O primeiro que responder com fogo é Deus de Israel. Beleza? Justo, vamos fazer. Reuniu Acabe, reuniu os profetas, fizeram o altar. Ele falou: eu vou dar uma chance para vocês, começa aí, vai. E aqueles 450 profetas começaram a clamar: Baal, 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 ó Baal, aparece Baal, desce fogo, Baal. E era 6 da manhã, até meio-dia, assim, nada. O Elias até falou: é melhor vocês aumentar a voz. Talvez o Baal teve que dar uma saída, pegou uma mochilinha e pegou descendo aqui, ó, ele não está ouvindo vocês, fala mais alto. E eles começaram a tirar sangue do próprio corpo e nada de responder, irmão. Não veio resposta, não veio resposta. Baal poderia responder com fogo? Pode, mas ele ilude a gente. Mas se Deus falar, fica quieto aí, ele fica, irmão. E ele ficou. Aí o profeta Elias falou: tá bom, já foi a chance de vocês, 6 horas, vocês não conseguiram, não vai conseguir mais.
restaurou o altar, pegou 12 pedras, que significavam as 12 tribos de Israel, a força total de Israel. Pegou o holocausto, né, que é a parte do boi que era para ele ofertar, colocou sobre o altar, falou: traga 4 cântaros de água, 60 litros cada cântaro. Eu quero 240 litros de água para você entender melhor. E jogou sobre o altar, sobre a carne, a água escorreu, tinha feito um buraco, um rego assim em volta do altar, encheu de água. Ele falou: agora sim. Ele orou, filho. Ele fez a oração. Senhor, mostra que o Senhor é Deus dessa terra. Responde a minha oração com fogo. Responde. E mostra para esse povo que é o Senhor que fez o coração deles voltar atrás. Ele não terminou a oração, irmão. Veio fogo dos céus sobre aquele altar. Queimou o holocausto, queimou a madeira, queimou a pedra e até a água pegou fogo. Você já viu água sem algum produto químico pegar fogo? Pois naquele dia pegou. O fogo lambeu a água e ficou assim. E o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Quem é o teu Deus, filho? Fecha a tua Bíblia, vamos orar. Que Deus continue falando no seu coração, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. É hora de você mostrar para Deus se você entendeu o que Ele falou contigo ou não. É hora de você mostrar para Ele que você é um servo dEle de verdade. Lembra que Ele falou? Ele resgata a alma dos seus servos. E aquele que obedece a Ele jamais será condenado. Ele não vai deixar. Abra o teu coração e fale com Ele agora. Mas fale, mais uma vez eu falo para você, fale toda a verdade. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, é que nós nos colocamos diante de Ti. Primeiramente para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez o nosso coração entender através da palavra que nos foi revelada hoje. E eu não posso discordar do Senhor. É a mais pura verdade, Deus. Eu falho mesmo. Eu erro. Eu cometo os meus devaneios. Mas eu estou aqui reconhecendo a minha imperfeição. E eu estou em busca, meu Pai amado, de ter uma vida mais tranquila, uma vida menos conturbada. Eu quero turbar menos o meu coração. Eu quero ser uma pessoa que obedeça ao Senhor, sem que isso seja um sacrifício para mim, de outra maneira que seja um prazer ao meu coração, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz e praticar os Seus ensinamentos. Me ajude, porque dessa maneira eu sei que eu vou me dar bem na escola, eu vou me dar bem no trabalho, eu vou me dar bem na sociedade, eu vou me dar bem na minha família, eu vou me dar bem nos meus familiares, eu vou me dar bem na minha vida. Foi o Senhor que falou que o justo, esse irá bem. E eu quero ser reconhecido como uma pessoa justa diante de Ti. Eu sei que diante, meu Pai, do ser humano, jamais eu alcançarei essa alcunha, mas diante de Ti, o Senhor disse para o meu pai Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Me ajude a andar na Sua presença, Senhor. Me ajude a obedecer ao Senhor. Me ajude a cuidar, meu Pai, da minha vida, segurando nas Tuas mãos que ainda estão estendidas sobre mim. Me ajude, meu Pai, a dobrar os meus joelhos, elevar a minha voz em busca do Senhor, enquanto ainda eu posso encontrá-lo.
Porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir se eu não mudar, Pai. Vai chegar um momento que ninguém vai conseguir mais encontrá-lo, nem de madrugada. O Senhor disse que de madrugada me buscarão, mas não me acharão, não me encontrarão. Tende misericórdia da minha vida, Senhor. Tende misericórdia da minha vida. Eu quero conduzir a minha vida nessa terra, sendo instruído, guiado pelo Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso ser reconhecido como alguém que verdadeiramente é justo. A tua palavra diz que não há um justo sequer na face da terra. E eu entendo que não há mesmo por suas próprias forças, por sua própria capacidade. Mas quando nós buscamos a Ti, Deus falou que o seu caminho é reto. E aquele que te ouve e é considerado justo, este anda por esse caminho. Mas os transgressores, neste caminho lindo que o Senhor traçou, eles cairão. Eu não vou mentir para o Senhor e nem para esta igreja. Eu já caí nesse caminho. Mas há tempo eu entendi que eu precisava mudar. E um dia o Senhor tocou o meu coração tão profundamente, que eu decidi jogar tudo para o alto. Tudo que não presta, eu pedi para o Senhor: tira de mim. Não é na Assíria que eu vou encontrar salvação. Não é na força do que eu tenho que eu consigo. Não é na imagem daquilo que eu construo que eu tenho que me dobrar diante dele e chamar que é meu Deus. Não. É só diante de Ti que o órfão encontra misericórdia. Nós só estamos hoje aqui por causa das Tuas muitas misericórdias, Pai. Só que eu creio que tem mais coisas para fazer na nossa vida. E é por isso que eu busco equalizar o meu espírito com o Teu. Eu busco alinhar o meu espírito, o homem interior que em mim habita, de acordo com a vontade do Teu Espírito. Porque daí eu posso receber aquele que é santo, mas que está só nas Suas mãos. Em nome de Jesus eu te peço, abre a minha mente, Pai. Porque o Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero orar e a minha oração ter efeito na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida de outras pessoas, Pai. Eu quero ser sombra, mais uma vez, para a vida daqueles que estão fadigados, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que possamos reconhecer isso no íntimo da nossa alma. Porque um dia Elias foi chamado e ele topou a parada, ainda que difícil. Ele levou o Senhor até aquele povo. E quando desviados estavam, reuniu a todos e disse: vamos ver quem é Deus de verdade. Quem responder com fogo, este é o verdadeiro Deus em Israel. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração atrás. A palavra diz que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor
é Deus na minha vida, Pai. Não há outro Deus no meu coração, Tu sabes. Não há outro, meu Pai amado, que me inspire a viver, que me instigue a viver nessa terra. Qualquer outro Deus em meu coração me faria, meu Pai amado, cair em profunda depressão. Mas o Senhor diz que não é isso que salva a minha vida. Não é o que outros deuses trazem para mim. O que salva a minha vida é a misericórdia, e essa eu só encontro no Senhor. Oh, em nome de Jesus eu te peço, derrama, Pai, derrama sobre a vida dessa pessoa o que está escrito na carta aos Hebreus capítulo 12, no versículo 29, está escrito: e o meu Deus é um fogo consumidor. Que esse fogo venha sobre a nossa vida, que esse fogo venha sobre o nosso coração, consumindo tudo aquilo que não pertence ao reino celestial, e fazendo límpidos, fazendo-nos claros, purificados, para o agir daquele que nos convocou, irmãos, que nos chamou, nos alistou para essa batalha. Que Ele possa guiar a nossa vida, direcionar os nossos passos, e assim, que nós possamos, como naquela época, dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus nessa terra ou em qualquer outra. Só o Senhor é Deus. Você consegue declarar isso? Mas declare diante do Senhor, porque a glória dele está sobre a sua vida. Diante da tua glória, deixa a glória dele encher a sua vida, meu irmão. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Aleluia. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Vem, Jesus, vem, Senhor. Vem sobre o teu povo, Senhor. Vem sobre a vida deles, meu Pai. Vem sobre eles, ó Deus. Eu não posso ficar de pé diante da oh, Jesus. Eu não posso Oh, Rebassuri cantoria da larabacerere da labassu. Eu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Vem, Senhor, vem, ó Pai, vem, ó Deus.